Olá, eu sou a professora Priscila e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre os números naturais. Então, os números naturais são os números que a gente utiliza para fazer contagem. Então, se eu for contar, lembra lá daquela brincadeirinha do jogo-a-pé, que a gente se esconder, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Então, a gente está contando. Além dos números naturais, eu tenho os números naturais que não incluem o zero. A gente, quando vai falar de um conjunto dos naturais sem o zero, a gente coloca esse asteriscozinho. Porque aí eu sei que eu estou falando do conjunto dos números naturais sem o zero. Adição. Então, na adição, eu coloquei aqui um espaçozinho para colocar os nomes do que a gente chama. Então, aqui em cima será a minha parcela. Aqui embaixo também será outra parcela. E o nosso resultado a gente chama de soma. Tia, vamos só relembrar como é que resolve? Vamos. Tenho aqui 8 mais 3. 8 mais 3 dá 11. Tia, por que a tia não coloca logo 11? Não podemos, certo? Então, eu vou colocar um aqui. E o outro 1 eu vou colocar aqui. Por quê? Porque esse 1 aqui representa 10. 10 mais 1 seria 11. Então, esse 1 aqui representa uma dezena. E eu vou somar com esses outros valores que estão aqui. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 5 mais 2, 7. Ou seja, o nosso resultado, a nossa soma deu 781. Propriedades da adição. Aqui eu coloquei 3 propriedades da nossa adição. Primeira propriedade, propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, a gente tem que a ordem dos fatores não vai alterar o meu resultado. Então, eu tenho aqui 2 mais 3 vai dar 5. E 3 mais 2 também é 5. Então, eu alterei a ordem dos meus valores, mas o resultado se manteve. Ou seja, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 2 também é igual a 5. Propriedade associativa. Então, se eu associar de 2 em 2 a minha soma, mudando a ordem deles, não vai alterar. Vai dar o mesmo resultado. Vejamos aqui. 10 mais 3, 13. Vou descer o meu 5. 13 mais 5, 18. Agora eu vou alterar a minha ordem de resolução. Eu vou somar primeiro 3 mais 5, que dá 8. Vou descer o meu 10. 10 mais 8, 18. O resultado se manteve. Então, a propriedade associativa, não importa da maneira que eu vou associar essa minha adição, vai dar o mesmo resultado. Elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero. Por quê? Porque quando eu somo alguma coisa com zero, o valor vai se manter. Então, se eu somar 23 mais zero, o meu resultado será também 23. E se eu inverter a ordem usando lá a propriedade comutativa, 0 mais 23 será 23 também. Subtração. Então, aqui temos agora uma subtração. Cuidado, quando a gente for fazer uma subtração, a gente sempre coloca o número maior em cima, certo? Então, aqui eu tenho 3 menos 8. Vixe, 3 é menor, não posso tirar 3 coisinhas, ou 8 coisas de 3, né? Então, a gente tem que pedir o quê? Emprestado. Então, ao invés de ser 3, agora, eu vou ter 13, porque eu pedi uma dezena do 6. Então, esse 6 também não é mais 6. Agora é 5, porque eu tirei uma dezena. 8 para chegar em 13 é 5. 5 menos 5, 0. 4 menos 1, 3. 2 menos 0, 2. Ou seja, o meu resultado é 2.305. Esse primeiro valor que a gente tem aqui, a gente chama ele de diminuendo. O segundo valor que a gente tem, a gente chama de subtraindo.
E o resultado a gente chama de diferença. Uma relação importante que a gente tem é a relação entre esses nomes e o que eles representam. Eu coloquei aqui no canto a continha que a gente fez no slide passado. Então, eu fiz a subtração, né, 2.463 menos 158, que deu 2.305. A relação importante é que se a gente pega a diferença, que é o resultado que a gente encontra, soma com o minuendo, ou soma com o subtraindo, vai dar o meu minuendo. Eita, tia, confundiu foi tudo. Vamos fazer o que a relação está falando, né? Eu vou pegar a minha diferença, 2.305, vou somar com o meu subtraindo, 158, e vamos ver o que é que dá. 8 mais 5, 13. Vai 1, né? 5 mais 1, 6. 3 mais 1, 4. 2 mais 0, 2. Ou seja, nosso resultado aqui é 2.463. Exatamente o que é o nosso minuendo. Ou seja, ao somar a diferença com o subtraindo, a gente vai obter o minuendo. Alguns chamam isso de prova real. Multiplicação. Na multiplicação de números naturais, a gente vai multiplicar o número que está aqui embaixo, vamos voltar aqui, com tudo que está aqui em cima. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30 mais 3, 33. Ou seja, o meu resultado é 336. Então, esse primeiro valor a gente chama de fator. Aqui o de baixo a gente também chama de fator. E aqui a gente chama de produto. Temos também as propriedades da multiplicação. Assim como a adição, a multiplicação também tem a propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. 5 vezes 3, ou 5 vezes 6 é 30. 6 vezes 5, 30. Propriedade associativa que a gente tem também lá na adição. A gente pode associar 2 a 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E a gente pode associar também pelos dois últimos. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, o resultado se mantém. Já o elemento neutro da multiplicação não é o mesmo elemento neutro da adição. O elemento neutro da multiplicação é 1, porque ao multiplicar por 1, o resultado vai ser o mesmo do valor que a gente tem multiplicado. 15 vezes 1 vai dar 15. E 1 vezes 15, 15. Uma propriedade que a gente tem é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Eu tenho um 6 aqui, que está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses. Então, eu vou multiplicar esse 6 por tudo. Vou multiplicar o 6 pelo 10, pelo 5 e pelo 3. 6 vezes 10, mais 6 vezes 5, mais 6 vezes 3. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. 60 mais 30, 90. 90 mais 18, vamos obter o 108. Divisão. Eu coloquei duas continhas de divisão, porque a gente vai ver a divisão exata e a divisão não exata. O nosso princípio aqui é somente os números naturais. Então, a gente vai ver uma divisão não exata e vamos deixar com o resto, certo? A princípio, a gente não vai trabalhar com os outros conjuntos. Hoje é só os números naturais. Então, eu tenho aqui
150 dividido por 2. 1 não dá para dividir, então eu vou juntar com o 5. Então, agora eu tenho 7 vezes 2 vai dar 14. Vou subtrair, descer o 0. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente tem aqui um resto 0. Quando eu tenho o resto 0, é porque a minha divisão é uma divisão exata. Aqui eu vou chamar de quociente. Aqui eu vou chamar de divisor. E esse eu chamo de dividendo. Vamos para essa outra divisão. 1 não vai dar para dividir, então eu vou juntar com o outro 1, então eu tenho 11. 3 vezes 3 dá 9. 9 para chegar em 11 são 2. 20 dividido por 3, a gente chega mais perto, multiplicando 6 vezes o 3, que dá 18, que sobra 2. Percebam que esse aqui eu tenho o resto 0, ela é exata. Aqui eu não tenho o resto 0, tenho o resto 2. Então, aqui é uma divisão não exata. A relação importante que a gente tem é que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes quociente mais o resto. Vamos pegar a divisão que a gente fez agora. Por último, 110 dividido por 3, né? Então, aqui, 3 vezes 3, 9. Pronto, então eu tenho aqui o meu dividendo, o meu divisor, o meu quociente e o meu resto. Então, vamos ver se a gente consegue chegar nesse dividendo. Eu vou pegar o quociente, vou multiplicar pelo meu divisor. 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho 108 e vou somar esse 108 mais o meu resto. Percebam que a gente encontrou o dividendo. Então, a relação é verídica, né? Então, ao multiplicar o divisor com o quociente e em seguida somar com o resto, a gente vai obter o dividendo. Potenciação. A potenciação é a multiplicação por fatores iguais. Então, eu tenho aqui a potência de 5. 5 elevado a 3. Esse 3 menorzinho, a gente chama ele de expoente, certo? Aqui, tudo, esse 5 elevado a 3 é a nossa potência. O 5, que é maiorzinho, a gente chama ele de base. Esses 5 aqui a gente chama de fatores. Fatores importantes, são fatores iguais. E esse 125 é o resultado da nossa potenciação. Então, 5 elevado a 3 quer dizer que esse 5 vai se repetir 3 vezes. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, tá? Então, a base é o número que vai se repetir e o expoente, o númerozinho que está em cima, vai dizer quantas vezes esse valor vai se repetir. Temos aqui 2 tipos de potenciação que são importantes. Então, a potenciação que o expoente é 1. Então, toda vida que algum número estiver elevado a 1, o resultado é ele mesmo. 1 elevado a 1 é 1. 100 elevado a 1 é 100, porque eu só estou colocando ele lá uma vez. Agora, quando o meu expoente é 0, o meu resultado vai ser 1. 5 elevado a 0, 1. 200 elevado a 0, 1, certo? Lembrando que
essa base pode ser qualquer número diferente de 0. Propriedades. Então, aqui eu vou falar 5 propriedadezinhas da potenciação. Primeira propriedade. Percebam aqui que eu coloquei em forma genérica, com letras. O A é a nossa base. Quando a base é igual e eu estou tendo uma multiplicação de potências, então eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 4 e 4. A base é igual e eu estou tendo uma multiplicação. Então, eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. Ou seja, o meu resultado vai ser 4, que é a minha base, 2 mais 3, 5, tá? Então, o meu resultado seria 4 elevado a 5. Segunda propriedade, eu tenho a mesma base, só que eles estão em fração. Então, eu vou repetir a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Percebam aqui, ó, que eu não poderia utilizar essa propriedade. Por quê? Porque a minha base não é igual, certo? Então, aqui, eu não posso resolver dessa maneira, não utilizando essa propriedade. Por quê? Porque as bases não estão iguais. Então, eu vou fazer outro exemplo aqui. 5 elevado a 4 com 5 elevado a 2. Agora sim, eu tenho bases iguais. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, que eu vou ter 5 elevado a 2. Terceira propriedade, eu tenho a potência da potência, né? Então, eu estou elevando aqui tudo que está dentro desse parêntese. Então, eu vou repetir a letra, a base, e vou multiplicar os expoentes. Então, eu tenho 3 elevado a 2 vezes 3. Então, eu tenho 3 elevado a 6. Quarta propriedade, eu tenho um produto de uma potência. Então, eu posso colocar esse expoente em cada uma das minhas letras, ou números, no caso, como a gente vai resolver aqui. Então, eu tenho 5 vezes 2 elevado a 3. É a mesma coisa que eu fazer 5 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Temos a mesma versão, só que em forma fracionária. Ao invés de colocar tudo dentro do parênteses e resolver primeiro o que está dentro do parênteses, eu posso colocar separado. Certo? Raiz quadrada. Aqui a gente vai trabalhar somente a raiz quadrada, não vai trabalhar com todas as raízes. Então, eu tenho aqui o meu radical. O 5 é a minha raiz. O 2 é o meu índice. E aqui é o meu radicando. Lembrando que a raiz quadrada não precisa colocar o índice. Eu poderia muito bem colocar raiz de 25. Quando não tiver um índice, é porque o índice é 2. Só coloquei para exemplificar o que seria o índice, certo? Tá, é 5. Mas por que aqui é 5? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, quer dizer que se eu tivesse raiz de 16, seria 4. Pois 4 ao quadrado é igual a 16. Expressões numéricas. Nas expressões numéricas, eu tenho uma ordem para poder resolver. Então, primeiro eu resolvo as raízes quadradas e potenciações na ordem que elas aparecem. Acabei. Agora eu vou para as divisões e multiplicações na ordem que elas aparecem. Depois, adição e subtração na ordem que elas aparecem. Se atentando aos meus sinais. Então, primeiro eu resolvo o que está no parênteses, depois colchetes e, por último, as chaves. Tia, mas eu não lembro o que são parênteses, o que são colchetes, o que são chaves. Então, parênteses é esse sinal aqui.
Colchetes são esses. E chaves são esses. Coloquei aqui um exemplo pra gente resolver, certo? A gente primeiro vai resolver o quê? Potências e as raízes quadradas. Então, eu tenho essa potência, tenho essa raiz quadrada, tenho essa potência, tenho essa raiz quadrada. 2 elevado a 4 é 16. Então, eu vou repetir tudo. Raiz de 25 é 5. Continuo repetindo o restante. 4 ao quadrado é 16. E raiz de 49 é 7. Pronto. A gente já resolveu as potências e as raízes. Agora, a gente vai resolver o que está dentro do parêntese, que no caso é uma multiplicação. Então, até lá, a gente desce tudo. Três vezes 16 é 48. Opa, faltou 5 bem aqui, ó. Certo? Então, a gente já tirou o parêntese. Agora, a gente vai tirar o quê? Os colchetes. No caso, só tem um. Vou repetir tudo até chegar lá. 5 mais 48, 53. Vamos continuar. Menos 2. Fecha chaves. Agora, a gente vai resolver o que está nas chaves. 16 mais 53 mais 3, 56. 56 menos 2, 54. E agora, a gente resolve aqui. Resolvendo aqui, a gente vai obter 63, ou seja, o resultado da nossa expressão é 63. Gente, muito obrigada pela atenção. Quem gostou, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal. Então, a próxima aula provavelmente vai ser uma revisão sobre os números inteiros, embora que já tenha um aqui no meu canal, tem 2 vídeos sobre operações. E, posteriormente, vai trabalhar os números racionais com frações e os números decimais. Obrigada, até a próxima.